todos, meu nome é Pedro Henrique, eu sou responsável pela equipe de compliance da Contutel. Eu sou mestre em governança global com ênfase em governança, riscos e compliance e estou atualmente me especializando na área de cibersegurança. Queria aproveitar essa oportunidade, né, de conseguir dar essa palestra para abordar um pouco sobre o tema da LGPD e a segurança digital para o RH no controle de jornada. Com isso, eu gostaria de levantar algumas reflexões, né, sobre a importância do tema segurança digital no dia a dia das empresas, né. Quando eu falo sobre segurança digital, eu me refiro a um importante segmento da área de tecnologia da informação que é dedicado a bloquear ameaças que estão presentes nesses ambientes digitais, né. Há alguns anos atrás, o presidente da Microsoft lançou uma frase que até se tornou um mantra do mundo corporativo, que é: no futuro, toda empresa ela será uma empresa de software. E essa frase a gente pode entender um sentido dela que cada vez mais os dados serão um componente fundamental para a tomada de decisão das empresas, influenciando inclusive seus próprios modelos de negócios, de serviços ou produtos, né? Então, nesse caminhar, né, da digitalização das empresas, algumas serão protagonistas e outras vão ficar para trás. E para que as empresas consigam aproveitar essas oportunidades que a digitalização proporciona, como, por exemplo, a maior capacidade de escalar os seus serviços ou produtos, também é preciso redobrar a atenção sobre alguns desafios, como, por exemplo, a questão da proteção dos dados que vão estar em suas posses. Então, é necessário, inclusive, proteger as empresas de indivíduos mal intencionados que procuram por vulnerabilidades nos sistemas para conseguir roubar informações, né? Então, a segurança digital, ela contempla todas as medidas organizacionais adotadas por uma empresa, né? Também um mindset, que visa justamente mitigar os efeitos perniciosos que os ataques e invasões hackers podem ter. No caso de vazamento dos dados, por exemplo, as organizações públicas e privadas, elas estão sujeitas não apenas ao ônus de terem suas operações paralisadas, que por si só já é um grande prejuízo, né? Mas em alguns casos, a recuperação dos dados que foram sequestrados, ele se dá por meio de pagamento de resgates em criptomoedas, que não é uma certeza que, de fato, o hacker vai devolver as informações, e também, claro, existe a possibilidade de multa sobre órgãos, diferentes órgãos do governo, que podem chegar à casa dos milhões, e tudo isso, de alguma maneira, pode, inclusive, inviabilizar a continuidade do negócio, né? Ou seja, da própria perenidade da empresa. Então, todos esses pontos eu gostaria de demonstrar como é importante o tema de segurança digital, que deve ser, inclusive, uma das prioridades das empresas no século XXI, né? Ele não deve ser uma pauta vista como secundária ou não prioritária. E, inclusive, a gente teve alguns marcos relevantes, né, internacionais, inclusive, com a criação da GDPR, que é uma legislação europeia que trata sobre o tratamento de dados pessoais, e aqui no Brasil também tem uma lei sobre o assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, que entrou em vigor em 2020 e representou um importante marco regulatório sobre a maneira pela qual as empresas devem atuar para conseguir, com o intuito de respeitar os direitos dos titulares, dos donos dos dados, e dentre esse respeito aos direitos dos titulares está também a necessidade da proteção dos dados dos indivíduos, né? Então, eu queria começar agora a conversar um pouquinho sobre a lei, né? É uma lei que se aplica para todas as empresas do Brasil, ela não é uma lei específica para as empresas que tratam de sistemas de RH, e ela traz consigo alguns conceitos importantes, né? Eu queria começar apresentando o conceito do que seria um dado pessoal e um dado pessoal sensível. O primeiro é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, é um CPF, é um nome que eu consigo identificar uma pessoa a partir deste dado. E o outro, o dado pessoal sensível, é um dado pessoal que traz informações sensíveis, ou seja, sobre questões relacionadas à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, informações sobre questões de saúde, por exemplo. Então, quando existe, por exemplo,
um atestado médico salvo dentro de um sistema de RH, os dados desse atestado, quando dizem respeito à condição de saúde de um colaborador, são considerados dados pessoais sensíveis, né? E a lei, ela pede para que, ela, na verdade, exige que haja um cuidado a mais no tratamento desses dados, né? E além da questão da conceituação dos dados, também há uma identificação de duas figuras centrais. Uma é o controlador, que é o responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados. Então, é o ator que decide como os dados dos titulares, dos usuários, serão tratados, e o operador, que é quem executa o tratamento em nome do controlador, né? Então, no contexto, assim, exemplificando, no contexto das empresas que trabalham com sistemas de RH, como é o caso da Ponto.tel, que oferece um sistema completo, né, de registro, tratamento e gestão de ponto, é, a Ponto.tel se enquadra como um operador, porque quem decide como esses dados serão tratados, ou seja, quem parametriza a plataforma, almejando obter ou entender ou tratar os dados de determinada maneira, são os nossos clientes, que são os controladores, né? E a lei, ela é bem clara também na questão de que a proteção dos dados, ele não envolve uma tomada de ação de apenas um dos lados, né? A lei, ela exige que todas as empresas adotem medidas técnicas e organizacionais apropriadas, visando a proteção dos dados dos indivíduos, né? Então, tanto os controladores quanto os operadores, eles precisam tomar essas medidas. O ponto de reflexão que fica é que a lei, ela não especifica quais seriam essas medidas, né? Mas existe uma prática, né, de quem trabalha com segurança da informação, que é de se basear em normas, controles e requisitos que já estão estabelecidos em entidades internacionais ou outros órgãos de governos, e se aproveitar desse know-how para implementar na própria empresa. Então, nesse caso, a gente teria o exemplo da ISO 27001, que é uma certificação internacional bastante prestigiada, que trata de vários controles de como a empresa ela pode melhorar a sua segurança da informação, né? É importante para ambas as partes a necessidade também de adotar processos e políticas internas que transpareçam para os usuários os seus papéis e como esses dados serão tratados. No caso dos operadores, como por exemplo a Ponto.tel, é preciso que os processos e as políticas internas estejam adequadas, indicando aos usuários e seus clientes, ou seja, os controladores, a lista de dados que serão tratados pela plataforma. Então, quais são todos os dados possíveis que seriam tratados pela Ponto.tel, informando inclusive o grupo dos dados, de onde esses dados vêm, a sua origem, a finalidade de uso dos dados e o local de armazenamento. Essas informações são muito importantes, né? Por exemplo, a finalidade de uso, ela dá um propósito para o tratamento do dado. A lei, ela é bem clara de que não se deve ser tratados dados desnecessários ou excessivos. Os dados, eles têm que ter uma finalidade. No caso dos sistemas de RH, existe um respaldo jurídico de que esses dados, eles são tratados visando o cumprimento de uma obrigação legal do controlador, no caso, nossos clientes. Essas obrigações seriam as legislações trabalhistas, né, pagamentos, férias, abonos. Então, é uma obrigação legal o controlador, as empresas, terem esses dados de registro de ponto, associando a um colaborador, para que assim consigam cumprir com o que é exigido pela lei. Então, dessa maneira, a lei também exige que, para todo tratamento de dados, em especial os dados pessoais sensíveis, exista um consentimento em específico do titular dando um aceite sobre o uso dos dados. Mas existe exceção sobre este consentimento, no caso, por exemplo, quando é para realizar o cumprimento de uma obrigação legal, né? A questão de indicar também o local de armazenamento é importante, porque os dados, se eles não estão armazenados dentro do Brasil, ou seja, na legislação de proteção de dados, é necessário que os dados, que neste país onde os dados estão armazenados, o fornecedor ou o data center, né,
seja próprio da empresa, ele respeite a lei de proteção de dados do país ao qual está inserido. E a NPD, inclusive a lei, ela especifica que existe é preciso que esses dados estejam em países que tenham leis similares à LGPD, como, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos ou a própria GDPR, né? Então, também é preciso indicar para os usuários e os clientes a lista de suboperadores que participam direto ou indiretamente do processo de tratamento de dados. Então, justamente como eu disse, para se atentar que estes fornecedores, se eles não estão no Brasil, também respeitem a legislação vigente do seu país ou a legislação vigente do Brasil. Também apresentar um contato do encarregado de dados, que é a pessoa na empresa que vai ser responsável por intermediar a comunicação entre os titulares, os controladores, o próprio operador e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também indicar um plano de comunicação de incidentes quando envolver um dano razoável aos titulares de dados, né? Então, a empresa tem que se preparar para caso, porventura, haja um vazamento de dados, seja feito toda uma série de procedimentos, que existe um prazo adequado de até o momento, pela ANPD, seria sugerido 48 horas de comunicar os clientes e os titulares sobre o que aconteceu, quais foram os dados vazados, qual o nível de impacto que esses dados podem trazer para os usuários, quais foram as medidas adotadas assim que se tomou ciência sobre o vazamento dos dados e quais são as medidas que serão adotadas para mitigar os seus efeitos negativos ou que tais eventos voltem a ocorrer, né? Então, essa seria alguma das obrigações dos sistemas de RH perante os seus clientes e os usuários. Já os clientes, os controladores, eles também têm determinadas obrigações, né? E eles são responsáveis, por exemplo, na questão da segurança da informação, segurança digital, por configurar os recursos e funcionalidades de segurança em seus próprios sistemas e ambientes, assim como orientar seus usuários em relação a tais recursos e funcionalidades, por exemplo, exigindo que usuários criem senhas fortes, tendo nas suas máquinas mecanismos de detecção de intrusão, verificação se todas as dependências e os arquivos estão atualizados, até porque todos os ambientes precisam estar seguros, né, não só apenas o ambiente do operador. E também, claro, é recomendado que o cliente tenha sempre um backup das informações frequente, né, que é disponibilizado pela própria plataforma. E tudo isso é importante, né, para garantir os direitos da privacidade, o direito dos titulares, e também vale notar que a lei, ela também indica que, no caso de descumprimento de algum das cláusulas que estão lá dispostas, existe uma autoridade, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, que ela será responsável por aplicar as punições que contam com um rol variado de sanções administrativas, partindo desde punições que vão de multas de 2% do faturamento anual da empresa, até eventualmente restrições de atividades, que podem variar, inclusive, de mera advertência até a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais, ou seja, a NPD, ela, desde a multa financeira até, inclusive, o impedimento de continuidade de negócio, também pode inviabilizar as operações de uma empresa, né? Então, nesse sentido, é importante também salientar que, por ser uma lei recente, é recomendado que seja feita um processo de adequação dos processos, políticas, controles, treinamentos, capacitações sobre o assunto, e, nesse sentido, a contratação de uma auditoria externa pode ser de grande valia para a empresa, né? Então, com essa auditoria externa, haveria uma confirmação de um terceiro de boa-fé, de que a empresa, de fato, está atendendo os requisitos que são apresentados na lei, né? Isso traz também, claro, uma maior tranquilidade quanto à segurança do seu serviço, né, o serviço da empresa, para os seus clientes e para os seus usuários. E não se pode deixar de considerar que a questão da segurança da informação, da própria legislação, que é muito recente, é um assunto que está em constante desenvolvimento. Ainda existe muito caminho a ser trabalhado, existe dentro do ANPD vários comitês para se estudar a aplicação da lei em diferentes contextos,
com diferentes mudanças tecnológicas, a gente também vai ter possivelmente novas interpretações, novos impactos, novos desafios. Então, é necessário ter em mente que proteção de dados, segurança da informação, adequação à legislação de proteção de dados é um processo de melhoria contínua. A empresa ela tem que ter pelo menos uma pessoa encarregada a sempre se manter atualizada, a buscar entender como que ela pode melhorar e aperfeiçoar os seus próprios procedimentos e políticas internas em relação ao assunto, justamente para evitar ser pega desprevenida em um cenário de mudança disruptiva de tecnologia ou de alteração da legislação em que a empresa não está ciente, né? Então, eu tive a oportunidade de participar desse processo de adequação da Ponto.tel LGPD, como eu acabei de dizer, é um processo que é de melhoria contínua, então, por isso, nós contratamos uma auditoria externa que realiza auditorias periódicas, a cada 3 meses. Eu recomendaria que as empresas, todas as empresas, adotassem uma postura dessa maneira, e espero que eu tenha conseguido passar o entendimento que, para todas as empresas que tratam um ponto, e no caso, por exemplo, as empresas de sistema de RH, a adequação está em conformidade com a lei e adotar medidas de segurança para evitar o vazamento de dados, se pautando principalmente em entidades que elas são especializadas nesse assunto, como, por exemplo, a certificação ISO 27001, que ela traz justamente o que há de melhor até o momento e também é constantemente atualizado no assunto, é fundamental que a empresa consiga se preparar para esse mundo cada vez mais digitalizado, consiga se manter competitiva no mercado e consiga também evitar prejuízos que possam, inclusive, inviabilizar a continuidade da empresa no futuro próximo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.